Hello, Caramuru, hello, Nanolove. Chegou a nossa aula 5. Para quem já está aí acompanhando essa playlist, essas aulas, sabe que a nossa aula 4 é secreta, ela está dentro da minha plataforma e quem já comprou, né, quem já acessou o link que está na descrição, já assistiu a aula provavelmente, já sabe tudo que acontece nessa aula da preparação ali para esse acabamento hiperrealista. E quem está aqui agora é a hora boa da brincadeira, que é aprender a injetar o cabelo de uma forma muito legal, rápida, e vocês vão ver que tem algumas dicas para você não errar no injetamento, para ficar um injetamento muito bem feito e muito equilibrado. Você vai gostar demais do preenchimento desses topos. Então já sabe, cumpra aquelas tarefinhas do YouTube que ajudam o canal e bora comigo injetar cabelo. Vem morar nessa casa. Bom, agora a gente vai ver aqui a agulha, né? O injetador e a forma como a gente vai fazer o injetamento desses fios, ok? Então ali a nossa aula 4 foi ensinando a colocar esse acabamento aí, tá? Que é um acabamento para que ela se torne hiperrealista. E aí, o que acontece? Eu tô falando exatamente sobre a frente e as costas. Então, um desses dois lados que eu tô mostrando vai ser a frente ou vai ser a parte das costas. Então, a gente vai definir isso com relação ao caimento do cabelo. Se você injetar o cabelo reto, né, tanto de frente como de costas, quando a pessoa for olhada de frente, vai dar pra ver muito os buraquinhos do injetamento, em fileira. Então, não é legal nem você injetar de frente com a agulha horizontal, nem com a agulha vertical. Como que a gente vai fazer esse injetamento na peça? E essa dica você pode levar para qualquer tipo de peça de topo, de franja que você for fazer. Sempre na diagonal. Porque na diagonal, cada agulhada, cada fileira vai ficar difusa. Então, quando a cliente ou o cliente, porque vocês podem fazer masculina também, se ver de frente, quando ele for visto de frente, não vai dar pra ver aqueles furinhos parecendo implante capilar, que dá pra ver exatamente a fileirinha da agulhada. Então a gente trabalha na diagonal. Essa é a grande dica, a grande sacada, pra você ter uma peça ultra natural, tá? O que é diagonal, então? Eu tô traçando ali a linha, né? Que ao invés de fazer horizontal ou vertical, a gente vai fazer na diagonal. Mas eu vou mostrar isso melhor pra vocês. Você pode escolher um lado ou outro, né? Que se formaria um X. Então, essa vai ser a forma que a gente vai fazer o injetamento dessa peça. E a gente tem que tirar ela desse molde. Lembra que esse molde tá com filme, com plástico filme. Então, ela não será injetada aí. Ela vai ser injetada naquele isopor que a gente preparou com a cola do isopor. Lembra? Então, é nesse isopor que a gente vai fazer o injetamento, tá? E agora eu vou explicar também um pouquinho pra vocês sobre as ferramentas. Eu guardo nessa bolsinha de óculos, que ela é bem maleável, os meus injetadores. Esse outro eu não tinha montado ainda, né? Mas depois eu montei. O outro eu tive um pouquinho de dificuldade de montar, eu não consegui só encaixar, eu tive que usar um pouquinho de cola dentro dele. Super bonder. Então, se cair no chão, ela tá protegida, não vai quebrar as minhas agulhas, tá? Então tem que ser bem cuidadosa com o material de trabalho. E aí é muito mais tranquilo você guardar todo o seu material, agulhas. E eu coloquei o ímã ali porque tem umas agulhas coladas no ímã, né? Então você guardar bem o seu material, proteger o seu material. Então vamos lá. Aqui eu já tô com o cabelo. A média de cabelo que eu gasto, gente, pra fazer os topos é uma média de 20 a 30 gramas, tá? Vai depender muito do cabelo, do tamanho, pra esses tamanhos menores. Então viram ali o meu acabamento realista, como é que ele fica super legal? Então assim, ele vai ajudar a tirar aquela marcação da pele, ok? E ali tá o restante do cabelo, né, que eu utilizei pra fazer esse realismo. Então, como eu expliquei pra vocês, um lado vai ser frente, outro lado vai ser as costas. Já é definido agora? Não. Isso é definido depois que a gente fizer o selamento e ver jogando o cabelo, a gente olha a peça e define onde vai ser a frente e onde vai ser as costas. Então, a gente não vai fazer o injetamento nem vertical nem horizontal, que são linhas retas. Nós vamos fazer esse injetamento na diagonal. Porque quando a cliente for vista ou o cliente for visto de frente, não vai ficar marcando as fileiras. Então a gente começa pelo centro, vai em uma das direções e depois vai para o outro lado. Então o centro é sempre o início do nosso trabalho e a gente vai chegar e vai injetar bem ali naquela linha, tá? A linha que a gente fez ali, o acabamento da nossa aula secreta, que o link está aqui na descrição do vídeo. Eu uso esse lápis de sobrancelha para fazer o desenho, mas não é necessário depois que você já sabe como você vai injetar. Bom,
Como que eu preparo esse cabelo para fazer o injetamento? A gente vai fazer mechinhas, então ali eu vou aproveitar esse pedaço que eu não utilizei, né? A gente vai cortar. Eu já preparo algumas mechas e essas mechas elas não têm padrão de quantidade, mas da forma como eu for injetando, vocês vão conseguir perceber as quantidades ideais para cada molho de cabelo, tá? E como eu disse, esse tamanho de cabelo aí que é em torno de 30 centímetros, tem peças que a gente gasta 24, tem peças que a gente gasta 28, tem peças que dão 30 centímetros, mas se forem cabelos maiores, tipo 50 centímetros, você vai gastar mais cabelo. Por quê? Ele é maior, então ele vai pesar mais. E aí a gente sempre vai cortar, né, esses cabelos que sobram. Ali vocês vão vendo que eu vou tirando até fios menores também. Pode fazer essa limpeza também dos fios, tá? Tirar fios menores. Se tiver muito toquinho ali, já faz essa limpeza, já deixa o cabelo mais inteiro. Porque isso vai dar um refinamento no seu acabamento. Vai ficar um cabelo de melhor qualidade, com as pontas mais cheias, né? Não vai ficar tanto cabelinho curto. E você pode ir separando ali alguns tufos. E nós vamos usar papel. A gente vai enrolar essas mechas no papel para ser o nosso guia. A gente usa papel e elástico para fazer uma leve compressão e a gente conseguir manter esse cabelo agrupado para fazer o injetamento. Eu uso papel sulfite mesmo, A4. Geralmente eu pego rascunhos que eu tenho aqui no salão, né, de papéis que seriam descartados, e é eles que a gente usa. Então, ali, ó, 5 dedos mais ou menos de cabelo, eu vou tirar os fios curtos. Fazer essa limpeza é importante. Geralmente o cabelo brasileiro não precisa. A gente faz essa limpeza em todas as mechas. Algumas mechas saem mais, outras menos. O que eu faço também? Eu peso esse cabelo todo, né? Todo ele. E aí depois eu peso o que sobra. Então eu faço, para fazer o cálculo, né, de quanto cabelo eu gastei, o cálculo financeiro. Eu pego a sobra e faço a subtração para descobrir quanto de cabelo eu gastei, mesmo os que foram pro lixo. A limpeza em gramatura para cobrar ali naquela peça, tá? Ou para saber quanto eu gastei de cabelo bruto na peça, porque o bruto é esse que tá no elástico. E assim que a gente faz a limpeza, a gente vai então enrolar essa mecha no papel. A gente pode partir uma folha A4 ao meio, tá? Usar elas desse tamanho. E aí eu dobro ainda essa metade. Tem a parte que fica com a dobradura e tem a parte que fica com as duas partes. Então a gente coloca essa parte que tá com a dobradura para ser a ponta que a gente vai injetar. E aí a gente enrola. Não é para enrolar muito apertado. Não precisa enrolar o papel todo, é só uma parte dele. E eu gosto de usar um elástico mais fino, não gosto de usar um elástico muito grosso, não. Esse elástico mais fino, ele não comprime tanto o cabelo e fica mais fácil na hora de que a gente injeta de soltar os fios ali que foram injetados. Umas 3 voltas, 4, deixa bem frouxinho, é só pra comprimir levemente o papel e a mecha de cabelo. E a gente vai usar aí o pente e a tesoura o tempo todo para fazer o alinhamento da mecha quando a gente injeta esses fios, tá? Ele não pode ficar um cabelo bagunçado. O trabalho todo tem que ser bem organizado. Vou enrolar a próxima mecha. Enrola, faz a mesma coisa, faz a compressão, tudo que precisa fazer direitinho. Pode ir trabalhando com 2 em 2, tá? Acho que é o máximo. Já deixa ali a postos também um pouco mais de cabelo para ir preenchendo, porque vai esvaziando. À medida que a gente vai injetando, vai esvaziando essa mecha aí, né? Que a gente preparou. E aí eu prendo com clipes, né? Pra deixar separadinho. Outra coisa, o ambiente não pode ser muito ventilado. O ambiente tem que ser um ambiente bem natural, tá? Porque senão esse cabelo vai voar, vai embolar, vai embaraçar e você vai ter muito trabalho com esse cabelo. E agora, a gente vai tirar do nosso molde e colocar na peça de isopor, que já tá com a cola isopor. Eu gosto do imã porque ela não deixa as taxinhas caírem, né? Então eu já coloco ali, o imã já pega e fica tudo certo. Dá pra tirar com a tesoura também essas taxinhas. Eu gosto bastante delas, elas são bem firmes. E aí a gente tira com mais cuidado, tá? Pra tentar tirar sem que o plástico filme venha junto.
E aí a gente vai. Aí ele veio junto, então a gente tira. Ela só não pode ficar muitos dias no filme, senão aí ela vai colando cada vez mais no filme e você não consegue tirar com facilidade. Então coloquei ele na beiradinha, ela já cola, tá? Ó, já fica bem firme, não precisa nem de tarraxinha, não precisa de nada. Taxinha. E aí a gente já vai começar pela linha do meio, né? O centro ali na diagonal. Qual que é o pulo do gato aí? É a distância que você deixa ali para ser injetada, porque isso vai gerar também o fio de retorno. O que é o fio de retorno? A agulha vai enfiar e ela volta. Então a parte que não entrou fica sendo um fio de retorno. Então o ideal é você conseguir um cabelo que deixe o mínimo de fio de retorno possível, porque o fio de retorno ele fica ao contrário, né? Então ele acaba puxando o cabelo, embolando o cabelo. E eu descobri que quanto menos agulha, menos é mais, tá? Quanto menos agulhadas, melhor você injeta. Então você tem ali uma distância que você vai seguir aquelas carreiras. Eu geralmente gosto de fazer em 4 agulhadas. Eu faço uma do lado da outra, depois eu coloco na fileira da frente ou de trás e faço mais 2. 4 agulhadas e aí eu coloco meu dedo ali, seguro na ponta do cabelo para poder puxar. Porque se você segurar muito firme, você vai arrancar o que você injetou. Tá? Então você alinha, né? Coloca sempre pra dentro de onde você já injetou. Faz o injetamento ali. Quanto maior tiver o espaço, mais você vai injetar, mais agulhadas você vai dar. E aí na hora de tirar o cabelo, você segura na pontinha e com o auxílio do seu indicador, você puxa levemente pra não tirar os fios injetados. E aí você vai fazendo esse trabalho em linhas. Por isso que a gente trabalha na diagonal. Para que você consiga fazer esse trabalho em linhas. Sempre vai pentear, aparar com a tesoura para que você tenha um trabalho limpo e organizado, tá? Então, realmente você precisa de treinar. Não faça a primeira peça com seriedade para entregar para alguém, para uma cliente. Faça teste, né? Produza aí umas 2, 3 peças como teste, como peça modelo para você deixar exposto no seu salão, mas para você também pegar essa prática, né? Ali eu percebi que levantou um pouco e coloquei uma taxinha para me ajudar. Então você alinha, tira, né, o excesso. Cabelo cacheado, o cabelo não é liso, vai ser cacheado. Prancha essa pontinha. Prancha essa ponta para você ter esse trabalho do injetamento melhor. Foi o que eu fiz com essa peça, né? Essa peça aqui, eu pranchei a pontinha que ficou exposta para injetar. Então eu faço 2 agulhadas, mais 2 agulhadas e vou ali preenchendo. E aí, quantidade, né? Quanto mais próximo você fizer, mais cheia a peça vai ficar. Quanto mais distante, mais vazia ela vai ficar. Então, eu não gosto de peças muito cheias, porque quem tem alopecia não tem muito cabelo. Então a gente também não vai colocar uma quantidade assim que vai destoar. Porque às vezes ela vai usar só o topo, não vai usar nenhuma trama, nenhuma telinha embaixo, e aí pode ficar muito cabelo em cima e nada embaixo. Mas geralmente a gente faz o trabalho completo, né? Na cabeça toda da cliente. Então o ideal é você equilibrar, você ter 3 densidades de cabelo, como é também nas nossas clientes. Pouco, médio e muito. Então, se você for fazer uma peça sob encomenda, é mais fácil de regrar isso, né? Agora, se for uma peça que você vai deixar exposta para venda, aí, de repente, vai depender mesmo de a cliente correta chegar para aquela peça e casar, de ter aquele cabelo com aquelas características, né? E a gente vai tranquilamente fazendo do centro para a direita, do centro para a esquerda, injetando o cabelo dessa forma que vocês estão vendo. A gente vai limpando, vai aparando e a magia vai acontecendo. Segura bem na ponta, a linha ali, segura com o dedão, chega até aquele ponto máximo ali, que é onde está a caneta, e onde agora está aquela linha ali final, né? Se passar um pouquinho não tem problema, depois a gente tira. E aí você vai seguindo as fileiras. Eu vou fazendo de 2 em 2, uma do lado da outra, e vou controlando a distância ali na minha agulha. Essa agulha, ela é muito boa. Esse equipamento de injetar, ele é muito bom. Porque tem um outro, que eu ensino no meu outro curso, que ele é de bater, que ele acaba tirando o fio que a gente injetou. Por isso que eu não gosto da máquina.
né? A máquina de injetar fios, ela bate com muita força e ela injeta e ela mesma tira o fio. Então eu prefiro esse injetador porque ele é bem mais preciso. E olha, a gente não demora muito tempo para injetar. Aí eu tô filmando, então eu faço com mais calma, né? Porque para ficar mais bem filmado para vocês. Mas quando a gente faz esse trabalho de injetar, que você tá realmente fazendo sob encomenda, é bem mais rápido. Tipo 10 minutos, 12 minutos, você consegue fazer uma peça tranquilamente. Eu vou até aproximar mais, para vocês terem uma visão mais aproximada. Olha como que ele vai ficando cheio. E o cabelo injetado, a gente não mexe nele. A gente deixa ele bem assim, quietinho, sem mexer, tá? E você vai delimitando o trabalho ali, ele vai ficando assim, perfeito. Agora, eu preciso preencher mais o molde. Por quê? Tá com pouco cabelo, né? Você vai injetando, ele vai ficando ralo, aí ele vai ficando bambo e vai ficando difícil de controlar a mechinha. Então, a hora que já começa a ficar ralo, eu já venho e coloco mais cabelo. E aí você vai sentindo quanto tá injetando também. E aí você alinha o molde de novo, né? A mecha de cabelo. Penteia, alinha os fios, isso é importante, né? Vai cortando as pontinhas. E eu vou fazer mais uma outra mechinha. Então, o tempo todo você vai ter que estar reabastecendo de cabelo. Retroalimentando ali os papéis, né? Com mais cabelo. E você sente pela espessura da mecha. Então, se ela for ficando muito fininha e você não colocar mais cabelo, essa peça vai ficar vazia de cabelo. Vai ficar muito ralo. Você vai controlando mesmo a quantidade de cabelo que tá ali no molde, tá? Eu tô a todo momento limpando meu ambiente de trabalho. Eu sou bem chata com isso, viu, gente? Eu não gosto de muita bagunça, não. E aí a gente volta e continua o injetamento, né? Agora eu vou pegar o outro papel, o outro papelote que eu preparei. 4 injetadas, né? E olha a quantidade que a gente consegue ali de injetamento de fio. Uma quantidade muito boa, significativa. E aqui no YouTube também você consegue dar mais um zoom assim na imagem. Se você tiver no celular. Ou assistir em tela cheia no computador, você consegue dar mais um zoom ainda para ver mais nitidamente esse processo. E fica muito, muito, muito bem feito, né? Bom, agora eu acelerei. Eu acelerei pra gente não ficar muito tempo ali naquele mesmo trabalho repetitivo, que é um trabalho bem repetitivo, né? Então eu fui acelerando aí pra gente ter a conclusão desse injetamento, desse preenchimento, que eu acho importante vocês verem como a peça vai preenchendo, como ela vai mudando, o limite, né? Vocês também vão conseguir dar uma desacelerada aí no YouTube, então é super tranquilo. Virei do outro lado. Esse lado é mais confortável pra mim, do jeito que eu faço, né? Se você for canhota, talvez você vai trabalhar. Ou canhoto, você vai trabalhar do outro lado. Mas eu me sinto confortável nesse lado, então eu virei a peça pra terminar esse injetamento. E é bem importante você ser caprichoso, caprichosa, né? Injetar. Se depois você dá uma repassada, olha em volta, se tem mais algum cantinho que precisa de injetar novamente, tá? Ele acelerado, ele pega 5 minutos de vídeo, 10 minutos de vídeo e transforma em 30 segundos, né? Aqui a peça tá toda injetada. Tô mostrando bem de pertinho pra vocês. Uma metade toda injetada. E depois vocês já viram ela completa, né? E aí foi o que eu disse, né? No finalzinho ali eu parei a câmera pra vocês pegarem, porque a gente injeta em cima daquele acabamento hiperrealista. Fica muito legal. Fica bem interessante. E você dá uma conferida em toda a peça, né, pra fazer esse acabamento em toda ela. E assim que você termina, a única coisa que eu faço ali é abrir, pego com muita delicadeza, né? Dou uma penteadinha ali naquelas pontas, sem correr o risco de tirar, tá? De tirar fios. E olha ali, gente, aqui já dá pra vocês perceberem o quanto esse acabamento fica realista. Porque não vai dar pra enxergar de jeito nenhum a pele.
exatamente por causa desse disfarce que eu faço aqui, que fica muito bom, fica muito natural. E aí a nossa peça já tá toda preenchida, toda revisada, tá legal. Bom, agora é a hora de tirar, né, ela da nossa base injetadora. É onde eu falo pra vocês que aí a cola de isopor não deixa de lacerar o isopor e ficar soltando, né, aquelas bolinhas do isopor. Vou aproximar mais aqui um pouquinho pra vocês. A gente vai puxando e cortando, tá? Então a gente puxa e corta rente ao isopor. Puxa e corta rente ao isopor. Assim a gente tira toda a peça e vai fazendo aos poucos, porque a pele é muito fina. Se você fizer de qualquer jeito, você vai rasgar a pele. Puxa e corta a base ali no isopor. E vai fazendo aos poucos, com bastante calma, com bastante paciência. E depois é a nossa grande aula do selamento, né? Lembrando que essa aula ela é secreta, ela tá dentro da plataforma. E o link para você adquirir essa aula de selamento, que é a mais cobiçada de todas as pessoas que fazem topo ou querem fazer, é a aula de selamento. Porque é ela que define a qualidade do seu topo, se ele é fino, se ele é grosso, se ele ficou bem acabado, se ele ficou bem injetado, se não vazou, se não rasgou a pele, né? Porque se você injetou mal, a pele rasga. E aí o acabamento ele vai vazar. Então é muito importante treinar, como eu disse pra vocês, né? Fazerem várias peças para fazer o treinamento. E ali, se você conseguir raspar aquele cabelo e passar uma outra camada de cola, você injeta mais cabelo ali. Esse isopor dá para utilizar muitas vezes, então o custo de fabricação não é alto, ele é baixo, ele é bom. É um bom custo. E aqui é que eu quero deixar o convite para vocês. Nós vamos aqui selar a peça, né? Selar o topo. E a gente utiliza essa cabeça, tá? É uma cabeça que tem 3 tamanhos. A gente vai utilizar essa cabeça e é nela que a gente faz todo o processo de selamento do topo. E esse processo de selamento, ele é o mais importante para a qualidade do topo. Então eu te convido, se você quer conhecer, né, o processo completo desse mini curso do topo hiperrealista, o link para você adquirir tanto a aula número 4, que é a aula secreta, quanto essa aula que é a aula número 6, que é a aula do selamento da peça. Vem pra minha descrição, clica no link, adquira para você conhecer aí todo o nosso processo de confecção do topo hiperrealista. Eu te espero dentro da plataforma e eu espero que todas essas dicas passadas possam contribuir para que você melhore seu acabamento, para que você tenha uma visão diferente, pegue alguma dica nova, tá? Acrescente para você, para sua cliente, ou se você ainda não faz, que tenha te encorajado a iniciar, tenha te encorajado a testar, tenha te encorajado a dar o pontapé inicial. Se você deseja esse curso completo, o link vai estar aí na minha descrição, meu WhatsApp também, eu vou ter o maior prazer de falar com você. Vou novamente fazer o convite para você se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar, curtir, dar o like nesse vídeo, na minha playlist, que foi feita com muito carinho, foi filmado muito assim, direitinho, bonitinho, no passo a passo, com todas as dicas. E lembrando que tem essas 2 aulas secretas que você pode adquirir. Se você gostou da minha metodologia, você vê que eu não escondo nada, né? Então ajude a gente a engajar esse canal, comente, deixe sua dúvida no comentário, sugestões para mais conteúdos, tá? Vídeos também de casos de clientes, eu vou trazer tudo aqui pra vocês. É um grande prazer te receber na minha casa e eu espero que você volte mais vezes pra gente expandir o nosso conhecimento no mundo do mega hair, dos topos capilares. Eu espero de coração ter ajudado e ajudá-los ainda mais.